Como eu disse sexta-feira passada, você tem Deus que é Pai e tem Pai que é Deus. O teu Deus é teu Pai e o teu Pai é teu Deus. Alguns de nós têm uma experiência psicológica, histórica e cultural horrorosa com seus pais. Pais duros, perversos, pais severos, pais impermeáveis, pais distantes, pais carregados de promessas e vaticínios de punições, pais detalhistas, pais perfeccionistas, pais exigentes, pais ausentes, pais que abandonaram, pais que não cuidam, pais que só pagam pensão para a sobrevivência dos filhos se for na justiça, pais espancadores, pais abusadores, pais violentadores da sua própria mãe, que é estuprada pelo seu pai oficialmente. Essa é a referência, infelizmente, seja neste país, no Brasil, ou no mundo inteiro onde eu venha a ser ouvido. Essa é a média ponderada da tragédia universal da paternidade, que vai piorando, que vai se tornando cada vez mais horrorosa na Terra inteira. E é por isso que a gente vê cada dia mais os filhos serem apenas filhos da mãe, no melhor sentido. Antigamente, aqui no Brasil, quando você queria falar um palavrão para alguém, mas era pudico, ao invés de você dizer que ele era filho da prostituta, você dizia é um filho da mãe. E eu nunca entendi essa expressão, porque minha mãe era maravilhosa, eu sou filho dela mesmo. Mas tem gente hoje em dia, e a maioria das pessoas que pode dar essa palavra de testemunho a respeito do que eu estou falando, que são filhos só da mãe. As mães solteiras, as single mothers, que estão espalhadas pela face da terra, caracterizam essas novas gerações, que são gerações sem paternidade, porque tiveram a tragédia de serem filhos de pais que não têm nenhum útero paterno no coração, que nem tem nenhum aconchego paterno. Então, eu encontro muitas meninas, especialmente meninas. Outro dia, tem uns 4, 5 meses, uma delas uma moça muito linda, querida, doce, meiga, traumatizada com o pai que teve, me disse, olha, Jesus chama Deus de pai. O pai dele, José, deve ter sido uma referência paterna muito boa. E eu falei, com certeza. Tão boa que a gente vê desde o início, que é um homem que está acima da média. Para mim, o meu herói dos homens da Bíblia não tem nada a ver com Noé, com Enoque, com Abraão, com Davi, com nenhum deles. Até João Batista, que Jesus disse que dos nascidos de mulher ninguém é como João, e eu entendo em que perspectiva ele disse isso, mas ele também acrescentou que o menor no reino dos céus era maior do que João, e José já nasceu nessa dimensão do reino dos céus. Visitado pelo anjo Gabriel, dizendo, não temas receber a tua mulher Maria, e ele a recebeu, e ele viveu com extrema discrição, ele guardou aquilo que seria um conflito inarredável, horroroso, no coração de qualquer homem hoje, quanto mais há 2000 anos atrás, no meio daquele patriarcalismo total, de um machismo imperceptível, de um chauvinismo também nem detectável, aonde tudo aquilo que para nós hoje é anomalia e anormalidade, para eles era naturalidade, pois esse homem vence essa naturalidade geracional de 2000 anos atrás e recebe sua mulher, acolhe um milagre, abraça o absurdo e é pai de Jesus. É óbvio que esse homem foi uma inspiração enorme. Mas mesmo que Jesus não tivesse conhecido o seu pai, ele conhecia um pai, o pai de todos,
que nunca o deixou traumatizado. É com esse pai, e é a esse pai que ele se dirige dizendo: por que me desamparaste na cruz, sem trauma nenhum? É a esse pai que ele se entrega, dizendo: cumpra-se em mim toda a tua vontade. Como diz a Epístola aos Hebreus: corpo me formaste, tu me fizeste, corpo tu me formaste, eis aqui eu, teu filho, cumpra-se em mim toda a tua vontade, conforme nos diz o escritor de Hebreus, citando as escrituras do Velho Testamento. Pois bem, independentemente de José, obviamente, José é um passaporte para a sanidade humana, ter um pai como José. Mas Jesus teve uma relação muito maior do que aquela que ele podia e teve com José. Aos 12 anos de idade, lá, chegando aos 13, na época do Bar Mitzvah, em Jerusalém, quando ele desce com José e Maria de Nazaré e uma caravana de pessoas da cidade para o templo em Jerusalém, uma longa caminhada, e eles ficam tão felizes todos e distraídos, que nem observaram onde Jesus estava. Depois de já alguns dias de jornada voltando para casa, é que perceberam que Jesus não estava no grupo, e José e Maria voltaram. Correram em todas as casas de amigos e parentes e lugares possíveis, até que um deles disse: vamos ao templo. Chegando no templo, lá estava Jesus cercado de mestres, de acadêmicos, perplexos, ouvindo as inquirições e as respostas de Jesus, em estado de perplexidade absoluta. E os pais falam com Jesus, e Jesus ouve a palavra deles, dizendo: meu filho, o que tu fizeste conosco? Não faze mais assim. Por favor, a gente quase morre do coração. E Jesus olhou para ele e disse: porventura não sabíeis que me cumpria, que me cabia, que me era pertinente estar na casa do meu pai? Com 12 anos de idade, ele já tinha uma construção pré-estabelecida, uma relação que transcendia a da própria linda paternidade de José. Ele vem a dizer depois: ninguém conhece o pai senão o filho, ninguém conhece o filho senão o pai e aquele a quem o pai quiser revelar, tanto quanto ninguém conhecerá o pai senão aquele a quem o filho queira revelar. De modo que eu e o Pai somos um, é o que Jesus diz, para traduzir essa intimidade toda. E é para o nível dessa intimidade que eu sou chamado. Eu também tive a bênção maravilhosa de ter um pai extraordinário que me engravidou da paternidade divina, que me deixou absolutamente consciente de que um ser humano verminoso do Amazonas podia ser um pai tão humanamente divino e tão divinamente humano como meu pai foi para mim, quanto mais não seria o meu Deus que é pai e o meu pai que é Deus e que é meu Deus e que me convida a ser um com ele, como Jesus disse, porque a vontade de Deus, a vontade dele é fazer morada em vocês. A vontade dele, assim como eu estou nele, ele está em mim, é que nós estejamos em vós e vós em nós. O eu e o Pai somos um não é uma peculiaridade de Jesus, ele quer que se transforme na naturalidade crescente. Vou repetir, na naturalidade crescente da espiritualidade, da vida e da confiança descansada e pacificada de cada um de nós em Deus.